A guerra na Ucrânia ganhou um novo capítulo. O aumento das tensões na Rússia depois de o líder do grupo independente Wagner organizar um motim e convocar as tropas de Vladimir Putin para se juntarem a ele em uma marcha até Moscou evidenciou problemas na Rússia. Prigozhin acusou os militares russos de realizarem um ataque em um campo de seu grupo. Há meses ele também estava em uma disputa com o ministro da Defesa russo e dizia que os combatentes não tinham munição suficiente para a guerra na Ucrânia. A ação foi considerada uma tentativa de golpe militar contra o governo russo. E em discurso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu defender o país e classificou a rebelião armada como uma punhalada nas costas e prometeu ações decisivas para punir os traidores. Após um acordo feito com o presidente da Bielorrússia, Prigozhin ordenou que os seus soldados parassem a marcha em direção a Moscou. Em contrapartida, seria exilado na Bielorrússia e nem ele e suas tropas seriam processados. Dias depois, ele afirmou que o objetivo não era derrubar o governo de Vladimir Putin, mas não permitir a destruição de seu grupo, garantindo que as ações eram um protesto e não uma rebelião. O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou que a tentativa de rebelião do grupo Wagner criou rachaduras que não existiam antes. Ele ainda citou que 16 meses atrás as forças russas estavam na porta de Kiev, achando que iriam tomar a cidade em poucos dias, mas que agora o país precisa focar em se defender em Moscou contra grupos aliados do próprio Vladimir Putin. A gente vai agora avaliar essa questão, sabendo tudo o que está acontecendo lá na Rússia, conversando com Valdir da Silva Bezerra, que é mestre em Relações Internacionais e está em São Petersburgo e fala direto de lá conosco. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Valdir. Olá, Kellen. Muito obrigado. Agradeço novamente o convite da Jovem Pan. Fico à disposição. Muito obrigada a você pela presença, direto da Rússia, atualizando a nossa audiência sobre como é que está a situação aí. Quão profundo foi esse abalo na política de Vladimir Putin e como é que está a vida na Rússia depois dos últimos acontecimentos? Certamente que a Rússia tomou um susto recente, o Estado russo tomou um susto justamente por conta desse levante militar, desse motim, que foi efetuado pelo líder do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, e tão surpreendente quanto o surgimento dessa rebelião foi também a sua conclusão, que se deu também no mesmo dia, para surpresa de muitos, e ainda por cima, por meio da intermediação do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. Nesse jogo de forças, nessa crise entre instituições, de um lado a gente tendo a empresa militar privada Wagner e do outro o Ministério da Defesa da Rússia, me parece que o grupo Wagner conseguiu algumas concessões importantes, porque existia uma medida que vinha sendo incentivada aqui dentro da Rússia, dizendo que todos os combatentes do grupo Wagner deveriam até o dia 1º de julho assinarem um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia, estando, portanto, debaixo do controle dessa estrutura do Estado e, consequentemente, debaixo do controle do Estado. E, como resultado das negociações, essa obrigação, entre aspas, acabou sendo suspensa e isso acabou, na verdade, garantindo a continuação do grupo Wagner e também a continuação do próprio líder dessa companhia militar, o Yevgeny Prigozhin, que inclusive agora está na Bielorrússia. Como é que está a vida na Rússia nesses últimos dias? A situação ela ficou especialmente tensa no dia em que ocorreu essa rebelião, de fato, sobretudo na região sul da Rússia. Importante dizer que o grupo Wagner ele acabou tomando o controle, por exemplo, de duas regiões importantes, Rostov e Voronezh. Então, naquelas partes, as pessoas estavam especialmente tensas com a situação, muito embora não tenham havido combates em terra entre as forças dessa companhia militar e as forças do Estado russo, mas me parece que depois da resolução
o clima no país e nas ruas é de uma gradual diminuição da tensão. Então, tanto, como eu disse também na minha primeira intervenção, tão esperado quanto o aparecimento dessa crise foi a sua conclusão, entre aspas, também inesperada e bastante rápida naquele mesmo dia. Então, eu tenho acompanhado uma certa diminuição da tensão aqui dentro do país. Interessante, Valdir. E qual é a mudança que você projeta nos rumos da guerra na Ucrânia a partir de agora? Eu acredito que mudanças do ponto de vista territorial a gente não pode esperar. Eu não acho que vale a pena esperar grandes ganhos, tanto do lado ucraniano como do lado russo. O lado russo, inclusive, ele está se defendendo agora, prioritariamente se defendendo. A Ucrânia começou a sua movimentação de contraofensiva. Aqui dentro da Rússia, tem se noticiado que essas manobras ucranianas em diversos pontos do fronte não têm sido exatamente bem sucedidas, mas a gente sabe que a Ucrânia vai continuar recebendo bastante ajuda do Ocidente nos próximos meses, inclusive com promessas de fornecimento de caças americanos F-16. Cerca de 30 mil soldados ucranianos têm sido treinados pela União Europeia, por países europeus. Então, a perspectiva é de uma defesa acirrada da Rússia, dessas posições que ela conquistou dentro do território da Ucrânia, mas sem ganhos significativos, pelo menos nessas primeiras semanas e nesses primeiros dias. Interessante. Diga para a gente sobre a sua visão em relação a impactos para o agro do Brasil. Porque aqui no Brasil a gente está buscando detalhes sobre o mercado de fertilizantes, já que a Rússia é um grande fornecedor para o agronegócio brasileiro. Você tem acompanhado alguma notícia desse mercado, o mercado de adubos por aí? Se a crise política tivesse se instaurado por via do desenvolvimento dessa rebelião militar, acredito que o preço dos produtos exportados da Rússia para o Brasil, sobretudo fertilizantes, poderia sofrer um choque significativo. Nesse momento, eu não vejo esse tipo de risco, muito embora ele possa vir a ocorrer se a Rússia, por exemplo, decidir não renovar o acordo de grãos com a Ucrânia e a Turquia, que está para findar no dia 18 de julho. Então, a gente tem expectativa, pelo menos assim, das conversas que a gente vem acompanhando no país, de que a Rússia não está muito disposta a continuar nesse acordo de grãos, e isso pode causar um certo abalo, pelo menos nos preços das exportações russas, que vão envolver, claro, os alimentos e possivelmente também os fertilizantes. Muito bem, você menciona essa questão da renovação, né, do acordo para exportação de grãos. E a minha pergunta é, isso é notícia nos canais de notícia aí na Rússia? Porque para todos que nos acompanham, há um acordo para exportação de grãos e fertilizantes que ocorre entre Rússia e Ucrânia, e esse acordo ele tem a data agora de julho para ser renovado. Isso é foco da atenção do jornalismo aí na Rússia? Há indicações claras de que a Rússia não tem a intenção de renovar esse acordo para exportação de grãos e fertilizantes? Sim, existem 3 indicativos que parecem apontar para o fato de que a Rússia provavelmente não vai renovar a sua participação nesse acordo. O primeiro deles é que Moscou tem acusado o governo ucraniano de usar o corredor marítimo pelos quais esses navios exportam os grãos para o resto do mundo para atacar algumas embarcações russas com drones. Então, esse é um ponto que a Rússia tem levantado. O segundo ponto é que a Rússia diz que ela tem sofrido alguns bloqueios no Mar Negro para suas exportações de alimentos e também de grãos. Muito embora a gente precise lembrar aqui que a exportação de alimentos e grãos russos não está debaixo das sanções que foram aplicadas pelos países europeus à Rússia, ela tem alegado sofrer dificuldades de cunho logístico e dificuldades no sentido de empresas que possam fazer o seguro dessas embarcações russas. Ela tem encontrado dificuldades em relação a esses 2 aspectos. Então, esse é um problema que a Rússia tem apontado. E também uma questão importante, no começo de junho, a Rússia acusou alguns diversionistas ucranianos de explodirem um duto que liga o centro da Rússia até o porto ucraniano de Odessa,
que era um duto pelo qual a Rússia exportava, por exemplo, amônia, que é um componente inorgânico muito importante também para a composição de fertilizantes. Então, são 3 fatores que a Rússia tem colocado para dizer que o país não está exatamente disposto nesse momento a ampliar esse acordo de grãos que ele tem com a Ucrânia, que vai se findar, como a gente já mencionou aqui, no dia 18 de julho. Perfeito. Valdir, a última mensagem que eu gostaria que você desse para a nossa audiência direto da Rússia, onde você está neste momento, é se você acredita que essa guerra está mais próxima do fim ou longe disso, foi um tropeço que aconteceu aí na Rússia semana passada, mas essa guerra não tem data para terminar. Qual a sua visão? Infelizmente, eu tenho mencionado que a guerra ela não tem realmente alguma previsão. Todos os acordos de paz ou propostas que têm sido feitas por países como o Brasil, como China, como os países africanos, a própria Indonésia, todas essas propostas contêm dentro de si um ou outro ponto no qual ou a Rússia não concorda, ou a Ucrânia não concorda, ou o Ocidente não concorda. Vai ser muito difícil a gente achar um denominador mínimo comum entre a União Europeia, os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia nesse momento. Por isso eu vejo que as perspectivas de paz ainda estão muito longínquas. Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Muito obrigada pelas atualizações sobre o clima na Rússia, as condições da guerra e as suas perspectivas de impactos para o agro do Brasil. Volte sempre, obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Muito obrigado. A você também, até a próxima. E vale destacar que a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Segundo o Itaú BBA, a Rússia enviou para cá 27% de todo o adubo que importamos em 2023. Em segundo lugar, aparece o Canadá e em terceiro, a China. A consultoria destaca também que a Rússia aumentou a participação como origem nas nossas compras. No mesmo período do ano passado, os russos haviam enviado 24% de tudo que o Brasil comprou de fertilizantes. E agora, este número está em 27%. Ou seja, a nossa dependência do adubo russo é alta e qualquer alteração na política por lá poderia impactar o comércio.